Hoje vou chamar a atenção para livros que me parecem importantes pela sua qualidade e começo por um livro de muita qualidade com a chancela de Temas e Debates, Círculo de Leitores, de Craig Wright, que se intitula Os Traços Escondidos dos Génios, os 14 segredos das mentes brilhantes que mudaram o mundo. Este é um livro excelente sobre a genialidade e os traços que marcam a vida e o caminho e a opção de vida e de comunicação dos génios. Craig Wright, falando de um assunto que domina também do ponto de vista de uma rigorosa e profunda investigação científica, explica quais são os segredos das mentes brilhantes que mudaram o mundo, dando exemplos concretos com os quais nos identificamos e que sabemos onde estiveram, o que fizeram e o que transformaram com o seu trabalho imensamente criativo. Estamos numa época em que se continua sempre a falar de génios, porque génios e a genialidade existirão sempre, desde que a sociedade esteja em condições de os enquadrar, perceber e valorizar na relação com os outros e com o mundo. Um livro a não perder. Os Traços Escondidos dos Génios. Outro livro de muita qualidade que aqui vos recomendo, com a chancela da Bertrand Editora, é um livro que se intitula Os Contadores de Histórias e o autor é Nicholas Joubert. Ele explica como nasceram estes contos, como se transformaram ao longo dos anos e com ele descobrimos uma nova perspectiva sobre algumas das histórias mais frequentemente contadas e transformadas ao longo dos anos, sobretudo em reedições sucessivas, nem sempre de muita qualidade, mas ele conta-nos a origem das histórias e a origem dos autores destas histórias, a não perder. Destaque igualmente para um livro da imprensa nacional Casa de Moeda, de que é autor Mário Vieira de Carvalho, que foi uma figura muito destacada da Universidade Nova de Lisboa e foi secretário de Estado da Cultura, com trabalho feito, realizado e com profundo conhecimento da vida cultural e daquilo que havia e há a fazer para a melhorar. Neste livro, que é o livro de um académico, mas com a preocupação de chegar a diversificados setores do público, ele fala-nos sobre o património musical, da legitimação ideológica à problematização crítica, e fala também do património e da exclusão do outro, e ainda de património e autoexclusão, o caso da ópera em Portugal. Um livro de quem sabe muito sobre os assuntos que aborda e que nos fascina pela diversidade de conhecimento acumulado e que precede a recomendação de leitura de obras de um escritor chamado Kurt Vonnegut. Com a chancela da narrativa, Kurt Vonnegut nasceu em 1922 e morreu em 2007. Foi um dos mais importantes e inesperados e surpreendentes escritores do século XX. Em 1943 alistou-se no exército norte-americano, combateu na Europa, sobretudo na zona das Ardenas, foi preso, foi enviado para um campo de prisioneiros nas imediações de Dresden, cidade massacrada pelos bombardeamentos aliados, conseguiu sobreviver e regressar aos Estados Unidos, onde construiu esta obra de que eu vos dou como exemplo, Deus abençoe o Dr. Kevorkian, e um outro livro fundamental que se chama Um Homem Sem Pátria, ambos com tradução de António Júnior, também com a chancela da narrativa. Esta é a particularidade de ter na capa um desenho do próprio Vonnegut. É um livro em que o autor, sempre com ironia e por vezes com uma ironia provocatória, nos fala sobre o seu percurso na vida, na escrita e na relação social e cultural, perguntando, por exemplo, sabem o que é um humanista? Um escritor que nos desafia, nos provoca e nos enriquece com muito que aprendeu e acumulou, vendo, observando e escrevendo sempre. Outro dos seus títulos essenciais, com prefácio do escritor português Afonso Cruz, um dos mais jovens e talentosos narradores portugueses,
Intitula-se Mas Há Melhor do que Isto e inclui discursos a finalistas e algumas palavras sobre a vida. É um livro que tem muito do saber, que se valoriza e enriquece com a escrita e que vale a pena ter connosco, porque é uma obra vinda do século XX que nos enriquece por aquilo que tem a acrescentar. O último destaque vai para um livro que se intitula Matador 5 e que é um dos mais fascinantes textos publicados em décadas recentes sobre a guerra, assunto que Kurt Vonnegut conheceu profundamente, porque esteve na guerra, combateu na guerra, foi preso, foi enviado para as imediações de Dresden e depois recuperou a normalidade da sua vida, regressou aos Estados Unidos e construiu o seu percurso como um escritor de sucesso, sempre de uma forma dinâmica, inesperada e frequentemente provocatória, pelo humor e pelos desafios que envolve nos textos que conseguiu escrever. Livros a não perder. De Vonnegut até a origem das histórias tradicionais, num livro fundamental de Nicholas Drever.